Oi, gente, boa tarde. Hoje é domingo, são mais ou menos umas 3 da tarde. A gente está fazendo diferente hoje, a gente está gravando, porque normalmente a gente faz aquela live às segundas-feiras, mas hoje a gente está gravando esse programa. Uma super amiga da Casa do Sol de muitos anos, o nome dela Janine Avelar, comunicóloga, produtora, tipo um talento na vida dela, produção artística, e ela faz parte atualmente do Círculo Hilda Hilst, que existe há muitos anos em BH, produzindo coisas inesquecíveis, assim, altas produções. E a Janine, ela simplesmente não para. Recentemente, ela me convidou para uma participação num trabalho que ainda vai acontecer. Mas eu quero que a Janine conte para todo mundo quem é ela e as coisas que ela tem feito nesses últimos anos e, mais recentemente, no Círculo Hilda Hilst. Oi, Janine. Ei, Olga. Oi, pessoal. Boa tarde. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma honra poder compartilhar uma parte dessa tarde de domingo com vocês. Então, eu acho que Obrigadíssima. Uma honra para mim também, Janine. Obrigada. Então, acho que a Olga me apresentou bem. Eu sou Janine Velar, produtora cultural, comunicóloga. Já estou aí há mais de 2 décadas trabalhando tanto na produção como na comunicação. E o nosso encantamento, a nossa primeira atividade com a Casa do Sol, com a obra da escritora Hilda Hilst, começa no ano de 2001, quando a gente começa a pesquisar a obra da escritora. Quando eu falo a gente, eu, Juarez Guimarães Dias, que é dramaturgo, escritor, professor, e Cristina Gil, que na época estava com a gente no Círculo Hilda Hilst, atriz, produtora também, uma amiga, somos todos amigos até hoje, trabalhando aí a obra da Hilda. A partir do ano de 2001, a gente conhece a obra da escritora Hilda Hilst, e começamos a investigar e estudar a obra de Hilda. O Juarez chega na obra por meio do livro Fluxo Floema. Eu li o do Desejo, que para mim até hoje é um dos meus livros favoritos, apesar de eu ter lido quase toda a obra, para mim ele continua sendo favorito. E aí, em 2002, a gente visita a Casa do Sol pela primeira vez. Foi incrível, foi mágico. Eu tenho 1000 histórias para contar sobre essa nossa primeira visita, né, Olga? Mas eu acho que a história foram dias muito incríveis. Foram dias que passaram super rápido, mas ao mesmo tempo geraram muitas memórias muito ricas, inclusive para a nossa pesquisa, nossa investigação na época que a gente estava também estudando o espetáculo A Possessa Empresa, que a gente estreou em 2003 pela primeira vez, né, a primeira montagem da Possessa. Mas e foi aqui perto de Campinas essa montagem, né? Não, pela em minha Belo memória. Horizonte. Foi em Belo Horizonte, sempre tá. Em Belo Horizonte. Certo. Todas as nossas estreias sempre são em Belo Horizonte. Porque radicados aqui, trabalhando aqui em Belo Horizonte. Mas tem uma história, Olga, que eu acho que você vai adorar. É a história que eu estava aí na casa e a Hilda estava sentada na biblioteca. E eu entrei e estava vendo alguns livros. E aí eu peguei o livro da Hilda, Il Quaderno Rosa de Lori Lambi, em italiano. Eu tenho até o quadro, que depois eu comprei o pôster do quadro e coloquei do livro e coloquei como uma memória para mim que fica no meu quarto. Certo. E aí eu peguei esse livro, abri o livro e comecei a ler para mim. Eu estava lendo mentalmente. De que ano que é essa edição? Il Quaderno Rosso? Eu acho que deve ser novo. Que ano você teve aqui? 2002? 2001. 2001 para 2002. E aí eu pego esse livro, Olga. Acho que 2000. É linda essa capa, maravilhosa. É lindo, uma ninfeta. Foi vendido esse livro em bancas de jornal na Itália. Gente, a Hilda adorou essa tradução.
Eu sou louca com essa tradução, já tentei encontrar em sebos, já busquei na Amazon, já fiz Hoje é tudo que eu raro, podia né? fazer e não consigo. Mas aí peguei e comecei, né? Eu, meu livrinho na mão, estava lendo para mim, na minha Aham. cabeça, lendo em italiano. A Hilda vira para mim e fala assim: Janine, você sabe italiano? Eu falei: sim, eu falo bem italiano. Ela me falou: lê para mim. Ninguém nunca leu para mim em outro idioma os meus livros. Sim. Olga, foi um momento, foi uma emoção que eu tremia com o livro na mão. Eu não sabia se eu lia, se eu concentrava na pronúncia, se eu continuava tremendo ou se eu lia para a Hilda, porque foi uma emoção muito forte. Ela me pediu Faço para uma ler livro ideia. para ela. E aí eu A peguei um Hilda dos gostava trechos. muito de ouvir Sim, as coisas, ela pedia sempre para lerem. Você, como falava italiano, ela não perdeu a oportunidade. E ela deve ter ela ficou adorado. muito atenta, muito atenta. A Hilda era uma mulher muito atenta, ela escutava, Sim, né? O que a gente tinha verdade. para falar, ela escutava realmente. E aí foi muito emocionante. Eu li aquele trecho para ela me agradeceu, ficamos muito felizes. E eu me lembro disso, foi uma imagem muito rica. E aí virou, eu plasmei essa memória nesse quadro que fica no meu quarto, para eu ter essa memória aí da Casa do Sol, essa memória da Hilda, essa memória da nossa primeira visita a essa casa, que nos é Sim. tão cara, que nós gostamos tanto. E que foi inesquecível para nós da casa também. A chegada de vocês e toda aquele nosso primeiro encontro, né? Eu me lembro que a Renata Caldana estava tocando violino, você Sim, se lembra foi disso? mágico. Foi muito Foi lindo, uma mágico. Eu tarde. tenho um texto que eu escrevi sobre a nossa primeira ida à casa. Eu escrevi um textinho, ele está no nosso Instagram, A Casa da Senhora H. Quando a gente Aham. começou a trabalhar a montagem desse último espetáculo, né, a Obscena Senhora H, Que foi um sucesso, né? maravilhoso. É um espetáculo Com muito prêmio, bonito. com tudo. Eu sou suspeita para falar, porque realmente a Luciana Veloso, que é a atriz que faz a Senhora H e a Hilda em cena, ela é incrível, foi indicada a melhor atriz no prêmio Simparque Belo Horizonte. A gente está, inclusive, concorrendo em duas categorias no festival, num prêmio nacional, que é o Prêmio Senim de Teatro. A gente está concorrendo a melhor monólogo e melhor atriz, a Luciana Veloso. O prêmio acontece agora 24 de novembro, então estamos aí ansiosos esperando essa data, e a gente continua com o espetáculo. O espetáculo é um espetáculo que nós vamos mantê-lo em cartaz e com a ideia, a gente tem conversado muito com o Daniel, assim que terminar essa pandemia, a gente quer levar o espetáculo para casa Ah, e fazer seria esse lindo. espetáculo no pátio, ali onde está Será o lindo. fosso. Eu, Será lindo. pessoalmente, eu tô assim ansiosa para abrir essa casa. Espero poder abrir com uma festa, eu sempre repito isso, Aham. porque uma festa assim ao nível da minha ansiedade. Tudo, tô louca para ver a casa Maravilhoso. outra vez revitalizada e com os amigos e Não, é pode ter bem bom. certeza que eu vou estar nessa festa. A primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu chegar aí é abraçar a Figueira, Maravilhosa matar Figueira, tá lá. saudades, matar saudades da Figueira, da casa, de todo esse poder, toda essa energia que esse espaço transmite para a gente, né? Porque Sim. assim tem uma energia diferente a Casa do Sol. E aí eu lembro dessa cena que você fala. Descemos de um táxi, eu, Juarez e a Cris, e eu estava com uma cesta nos braços, uma cesta de coisas mineiras que a gente tinha levado para vocês. E aí abre o portão, nós entramos, aí eu vi na contraluz só a imagem daquela senhora chegando na porta, eu não via quem era. Aí eu vi uma imagem, eu sabia que era uma mulher, e quanto mais a gente se aproximava, ia se revelando a Hilda para a gente. Imagina essa cena da gente ouvindo um violino ao fundo e chegando na casa nesse momento. Que emoção foi essa?
Janine, vou perguntar para você sobre nessas suas produções para o Círculo Hilda Hilst, queria que você contasse desse projeto, a Obscena Senhora H, ou não, essa, a Obscena Senhora H, não é que é o nome do projeto? Então, eu queria que você contasse como é que isso, o sucesso, porque eu vi que vários prêmios e um sucesso maravilhoso, e a atriz, que aliás veio fazer uma residência aqui há tempos atrás. Então, conta para nós como é que está essa história e os projetos futuros e atuais, o que tem acontecido no Círculo Hilda Hilst. Então, Olga, em 2017, nós resolvemos realizar o Círculo Hilda Hilst, comemorar 15 anos da primeira atividade que nós tínhamos feito lá em 2002. E o Círculo Hilda Hilst 2017, ele veio recheado de programações, convidamos várias pessoas, várias atrizes, atores apaixonados pela obra da escritora, trabalhamos aí cinema, poesia, as crônicas, leituras das crônicas, cenas curtas e uma série de atividades. E a gente tinha a intenção de estrear neste círculo, em 2017, uma cena da Luciana Veloso, a atriz, fazendo a Obscena Senhora H, que é um espetáculo Certo. que traz esse paralelo entre a vida da Hilda, né, nessa década de 80, no momento que ela se apaixona pelo primo, pelo Wilson, e Sim. Em comparação ali com um trecho da obra da Obscena Senhora D. Mas aí, em 2017, a gente achou que aquele trabalho podia ser mais. A Luciana já tinha feito a cena da Obscena Senhora H no trabalho de conclusão de curso dela, da UFMG, em artes cênicas, e a gente viu que era uma potência tão grande, aquela mulher em cena. Eu nunca tinha visto a Luciana, apesar da gente ser de Belo Horizonte, morar na mesma cidade, ter amigos em comum, e o Juarez ter dirigido essa cena, eu nunca tinha visto a Luciana. Aí o Juarez chega para mim um dia e me mostra fotos da cena, da Lu com uma túnica, um cabelo bem grande. Eu olhava a foto, eu só enxergava a Hilda, eu não enxergava a Luciana. Eu falava, Juarez, como ela é parecida com a Hilda? Ele falava, não, elas não são parecidas. O pior que não é coisa não, das atrizes, falava, né? Ela não é parecida. Eu falava, mas eu só estou enxergando a Hilda, eu vejo a Hilda jovem nessa foto. E aí, enfim, passou-se um tempo, conheci a Luciana, a Lu fez a assistência de produção, ajudou na curadoria do Círculo Hilda Hilst 2017, e aí a gente guardou essa proposta da Obscena Senhora H para 2018. Então, em 2018, a gente trabalhou bastante na construção desse espetáculo, que é um monólogo, ele dura 60 minutos, é um monólogo super denso, um texto super denso, né? Quem já leu a Obscena Senhora D sabe como aquele texto, a história daquela mulher, da Ilé, é tão maravilhoso, e traz também alguns trechos de entrevistas que a Hilda concedeu, falando do fazer, do ser escritora, ser uma mulher escritora, e alguns trechos do romance que o Juarez está escrevendo, né? Que é A Casa da Senhora H. Sim. E aí a gente está com um espetáculo desde 2018, é um espetáculo que ele continua, digamos, na nossa cartela de projetos, e como ele tem sido muito bem aceito, como a gente tem tido muita notoriedade com o espetáculo, e as pessoas que assistem gostam muito, a gente está aí transformando esse espetáculo para que ele não deixe de ser exibido durante a pandemia. A Luciana aprovou agora, recentemente, um projeto para transformar a Obscena Senhora H em uma apresentação online, uma live que ela vai fazer agora no finalzinho, não, eu acho que primeira semana de dezembro. Então, acompanha aí com a gente no @Casa da Senhora H para saber a data exata dessa estreia. E quem sabe para 2021 a gente conseguir voltar efetivamente aos palcos, porque a gente gosta de estar no palco, né? Claro, lógico. A versão Tomara online que a gente maravilhosa. possa voltar, né, logo. Amém.
Assim tomara, seja. tomara, é A verdade. gente Eu também adora espero demais. fazer O contato com o virtualmente. público, sabe, por exemplo, as apresentações teatrais aqui na Casa do Sol, é Sim. uma coisa tão deliciosa, porque é muito parecido com uma festa. As, Aham. as peças acabam sendo montadas ou no pátio, ou na sala, ou na figueira, vários lugares que já foi montado. O público fica circulando pelo jardim como nas festas. A gente abre um bar que funciona. Aham. Então, são noites inesquecíveis e eu espero que vocês possam apresentar a Oficina Senhora H aqui na Casa do Sol um dia, que essa Com pandemia vai embora certeza. logo, porque dá muita saudade da proximidade, né, Sim. com as pessoas. Faz parte dos nossos maiores desejos levar esse espetáculo para casa. A gente fala isso desde, acho que o primeiro ensaio, a gente fala, seria lindo fazer esse espetáculo no pátio, onde tem o poço, porque tem muitas cenas da Luciana que ela tem essa contracena com esse pátio da casa, né? O nosso cenário que Aham. traz o pátio para esse cenário. Enfim, tem um desejo muito grande nosso e eu tenho certeza absoluta que em breve a Eu gente chega sinto aí que em a obra Campinas. da Hilda toda inteira dialoga muito com a casa, mesmo que Sim, ela não fale explicitamente. A casa sempre está atrás. Por quê? Porque tudo foi escrito aqui. uhum, Então, imagina aqui o tanto que é verdadeiro, né? As apresentações das... Outras peças também é lindo. A casa ela é um cenário maravilhoso para muitas coisas, mas os textos da Hilda, que nasceram aqui, serem depois representados aqui, é bem interessante, né? não, é Bem bom. emblemático, né? É. Acho que é uma coroação assim para todas as equipes que estão fazendo esse trabalho. E isso da casa está muito presente, Olga. Você fala, isso me lembra. Eu estive recentemente trabalhando no projeto que a gente estreia agora, dia 11 de dezembro, que eu vou contar sobre ele, que é um projeto de poesias. Então, eu estou trabalhando na curadoria há bastante tempo. Cada papelzinho desse aqui é uma poesia selecionada para esse próximo projeto. E aí eu vejo, né? Eu peguei o da poesia, que é a obra completa das poesias de Hilda, e na medida que você vai lendo, dá para perceber exatamente como a casa, os momentos da vida dela, como está tudo muito retratado nessas poesias. E aí, Aham. como eu falei, o meu livro favorito até hoje ainda é o do Desejo. Para mim, são as poesias mais incríveis, são as que eu mais gosto, que mais me tocam. Inclusive, eu acho que uma das poesias que eu te mandei para esse projeto é desse livro, que eu vou contar agora. Posso contar ou você quer dar uma Não, palhinha? pode contar tudo. Conto para vocês. Convidei uma amiga, uma querida, uma artista visual de Belo Horizonte. Ela se chama Cacá Bicalho. Cacá com a letra K mesmo. Letra K, Bicalho. Ela trabalha com obras que são feitas em miniatura, com recortes de papel. Mas quando eu falo recortes de papel, tem coisas que são de 3 milímetros. Ela tem Uau! obras nessas miniaturas que são micro. Tem uma obra de uma flor dela que eu amo, que é na ponta do grafite de um lápis. Tem coisas incríveis. E eu já estava namorando essa obra da Cacá, que ela chama de minuances. Essas miniaturas dela se chamam minuances. E um Lindo, dia eu estava minuances. assistindo uns stories da Cacá e vi que ela tinha um projeto que se chamava Contos Recortados. E esses contos recortados são retratos da vida cotidiana. E eu pensei, se eu posso ter contos recortados, eu também posso ter poesias recortadas. Chamei a Cacá e falei, e aí, gata, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô a fim de fazer um trabalho com você. Ela também já me conhece, sabe que eu sou produtora há muito tempo. Ela falou, me fala o que você está pensando. Eu falei, é uma ideia muito maluca, mas talvez você não me ache tão louca assim.
Ela falou, ai, Janine, vamos, conta. Eu falei, eu quero fazer as poesias recortadas. Ela falou, oi? Eu falei, sua obra incrível. Queria fazer uma curadoria de poesias da escritora com quem eu já trabalho há muitos anos e queria te convidar para fazer esse projeto comigo. Ela falou, dá uma olhadinha nos meus destaques, que tem uns projetos legais, e eu fui pesquisar e descobri que ela tem um trabalho com teatro de sombras. Esse teatro de sombras dela é todo feito com as miniaturas. Sim, a partir dos recortes, ela projeta as sombras. Recortes. E aí a gente escreveu um projeto para um edital aqui de Belo Horizonte, um desses editais emergenciais que foram lançados nesse período, e a gente está produzindo um vídeo com um sarau de poesias a partir dessas minuances. Os recortes da Cacá vão dar vida às poesias de Hilda, através desse teatro de sombras, tudo em miniatura. Dá para imaginar, assim, no formato de um sarau, ou seja, várias pessoas falam um poema. O que eu pensei? Se é um sarau, eu preciso de muitas vozes. Sim. E aí é onde entra o convite para você, para Paula, para várias outras pessoas, vários atores e atrizes, e gente que estuda a obra de Hilda, e pessoas em Belo Horizonte, porque a gente criou um núcleo grande, eu diria, de apaixonados pela obra da Hilda aqui em Belo Horizonte. A gente já vem construindo isso há algum tempo. Há muitos anos. Então, eu distribuí essas poesias, e esses queridos, essas pessoas amadas, vão dar voz às poesias de Hilda e aos recortes da Cacá Bicalho. Então, a gente está muito ansiosa, trabalhando um monte nesse projeto, porque essa curadoria ela precisou ser feita com muita delicadeza para que a gente pudesse também transformar essas poesias em imagens. Então, eu trabalhei, fiz uma primeira seleção, depois eu e a Cacá fomos lendo e entendendo algumas poesias que talvez a gente não conseguisse retratar da melhor forma, e fazendo essa seleção até chegar aí nessa seleção final, que vão ser em torno de 30, 32, 33 poesias. Aí a gente começa... E cada pessoa fala um poema. Por exemplo, você me convidou para falar, um poema. Na verdade, eu distribuí entre 2, 3 poemas, dependendo do tamanho. Tem os poemas que são muito curtinhos. Certo. Aqueles que são mais curtinhos, aí eu passei mais de um para uma pessoa. E também, assim, porque as pessoas são muito apaixonadas com a obra da Hilda. E ninguém quer ler só um poema. Na verdade, todo mundo fala comigo, eu posso ler outros? Eu quero mandar mais. Eu falo, gente, olha, talvez mais para frente a gente vá trabalhar com outros, porque é uma trabalheira, porque cada poesia vai ter em torno de 4, 5 telas diferentes. Então, o trabalho artesanal de você fazer a projeção desses recortes minúsculos, me lembra muito um filme de Super 8 que o Mora Fuentes fez naquele outro mundo que eu já vivi, se usava Super 8. Então, aquilo, ele fazia uns filmes maravilhosos que eram filmados com muito trabalho. Então, quadro a quadro, coisas recortadas, e esse projeto de vocês está me lembrando... Eu aproveito e invado aqui o papo de vocês. Esse filme existe, ele é acervo do Instituto, o acervo de Super 8 que a gente tem. Eu queria tanto qual que era o nome? Tinha um que era uma animação da galinha. Qual que era o nome? Olga e a Galinha Rita. E tinha um segundo título, que era O Dia em que o Gigante Roubou o Sol. A história é em torno do roubo do sol. O sol é roubado, a galinha Rita fica desesperada, aí a Olga, que sou eu,
com um tipo de roupa hippie que eu usava na época, uma saia comprida, aquele meu jeitão, só que desenhado e recortado. Aí a Olga resgata o sol, ela é a heroína da história. Ai, por favor, eu quero ver isso, gente. É linda a história. Isso é lindo. O Zé fazia umas histórias lindas, ele fez uma outra história, também recortada, de uma flor. O nascimento de uma flor. Esse filme, Super 8, foi apresentado nos anos 80 aqui na Casa do Sol para muitos amigos. Aí, na hora que acabou a projeção, as pessoas todas, tudo gente íntima, amiga, todo mundo levantou para aplaudir, porque é um filminho curto, mas muito emocionante. A flor vem vindo, nasce, quando ela abre inteira, vem também uma música maravilhosa que casa perfeitamente com o nascimento da flor. Eram umas experiências em Super 8 que ele fazia que davam muito certo. Mas dava muito trabalho. E que, aliás, a noite inteira recortando aquelas coisas todas. Que, aliás, é uma história que dialoga com a Casa da Senhora H. Porque a Casa da Senhora H passa muito pela história do Wilson, né? Da relação da Hilda com o primo dela. Né? Não, a Oficina Senhora H. É. Isso. E esse material de Super 8, no final, enfim, é uma história que as pessoas vejam a peça ou mergulhem no acervo e elas vão saber os detalhes. Mas é uma história que termina muito mal, né? Entre a Hilda e o Wilson. E a Hilda é praticamente resgatada na Casa do Sol, de uma prisão domiciliar que esse Wilson faz com ela, e é resgatada pela polícia, né? Nesse resgate que a polícia faz, que a história é real, parece filme, né? Parece ficção, mas é completamente real essa história, né? Infelizmente, é a realidade de muitas mulheres hoje no país. Infelizmente, porque a Hilda foi salva por um acaso. Vieram duas mulheres telefonar. Naquele tempo ninguém tinha telefone. Então, quando você tinha, às vezes o vizinho pedia para usar. Vieram duas mulheres de braço dado na casa, pedir para telefonar. Nesse momento, a Hilda estava, vamos dizer, ela entrega um bilhete, né? Aí a Hilda consegue entregar um bilhete para as mulheres, que aciona o Dante, que aciona o Ademar. Nesse momento, eu e o Mora Fuentes estávamos em São Paulo e tínhamos uma vizinha no prédio que a gente morava, no andar de cima, que toda manhã trazia uma bandeja com café quente para nós dois, para acordar a gente, que a gente era muito dormia, né? Aí ela vinha com aquela bandeja linda e dizia: acordem, meus queridos, em São Paulo corre ouro por baixo do asfalto. Ela era maravilhosa. Aí a gente tomava café, nessa hora ela punha as cartas para saber tudo o que ia acontecer para a gente durante o dia. Nesse dia do sequestro, ela leu nas cartas: amiga de vocês, como é que é? Ou ambulância ou carro de polícia na porta da casa dela. A gente lá nos Jardins, em São Paulo. Aí o Zé desce... Essa parte da história eu não conhecia. Essa história é incrível, incrível. Aí o Zé desce, nós vamos no orelhão, não tinha telefone no nosso apartamento. Ele liga e fica sabendo, ele ligou para o Dante e ficou sabendo que a polícia naquele instante estava sendo acionada e estavam vindo para cá. Enfim, foi uma história que daria um filme muito... Essa parte da história das mulheres que ajudam a Hilda, que avisam para o Dante, tudo faz parte do espetáculo. Eu não sabia essa parte da história dessa amiga que punha as cartas. Sim, chamava-se Emma. E só o gancho que une as duas histórias, a Casa da Senhora H e a questão do Super 8, é que numa tentativa de comprar a polícia, para a polícia ir embora sem resgatar a Hilda e prender o Wilson tenta subornar os policiais com esse equipamento Super 8. Sim,
Ele dá todo o equipamento Super 8. Óbvio, os policiais aceitam o suborno, mas pelo menos levam ele preso e encerram aquele sequestro, mas eles não negaram o suborno. Então, de fato, esse equipamento Super 8 foi para a polícia nesse resgate. Foi, eles invadiram a casa, não levaram só o equipamento Super 8. Eu tinha vindo de Israel há pouco tempo e tinha trazido uma caixa de madrepérola linda, uma caixa de você guardar. Não foi isso, hein? Você lembra o ano? Eu acho... Chega nos 80. Era o tempo do Wilson. 88, 85... Não, eu não existia, foi antes. Não, você não... foi antes. Foi final dos 70, começo dos 80. Você tem essa data, Janine? Não, já é depois dos 80. Não, 80, na verdade, porque foi na época que ela escreveu... Começo dos 80. Oi? Entende? Então, foi inicinhos de 80, verdade. Não sei o ano exato. É verdade. Mas início de 80. Logo depois dessa história, o Wilson vai internado, depois tudo volta um pouco mais ao normal, né? E foi quando eu engravidei. Foi logo depois desse evento, vamos dizer, depois na cronologia e da história, não do tempo certo, mas... Aí o próximo grande fato que aconteceu na sequência disso foi a minha gravidez. Então, Daniel, você é o próximo grande fato. Né? Escuta, Janine, eu na verdade eu entrei para fazer uma pergunta. Aí, uma pergunta que eu tenho de curiosidade quase que arquivística. Vocês fizeram essa primeira visita, né? A Hilda estava viva e tal, 2002, né? Você falou? Isso. 2002, e tal. E aí o círculo que vai acontecer depois disso, né? A Hilda já tinha morrido e tal. Acontece em que ano? E eu queria que você me contasse como que começa o círculo. Da onde que veio essa ideia? Fale da primeira versão do círculo. Eu acho que tem um valor que eu acho que é importante, não só porque é uma história fantástica, um trabalho fantástico, mas tem um valor quase que arquivístico também para o Instituto. Então, eu queria... porque estávamos todos lá, menos a Hilda, né? Mora Fuentes, eu, você, Renata. Olha, a história do círculo, a gente começa a descobrir a Hilda, né? Em pesquisar essa obra. E, na época, não tinha essas facilidades de e-mail, WhatsApp, ou o que for, tão fácil. Era o Orkut que tinha. Conversar com o José Luiz Mora Fuentes era uma dificuldade, não por ser uma pessoa inacessível, vocês nunca foram inacessíveis, mas aí mandavam um e-mail, demorava não sei quanto tempo, responde e-mail, e fazia ligação, tinha que combinar o horário, né? Vamos combinar um horário que todo mundo esteja em casa para a gente conseguir se falar, e a gente começou a fazer essa pesquisa, começamos a conversar mais com o Zé, e falou, olha, a gente está querendo fazer um trabalho sobre a obra da Hilda em Belo Horizonte. Ele deve ter pensado assim, quem são essas crianças, porque éramos todos muito jovens, lá nos idos de 2002, que cismaram em Belo Horizonte, que querem homenagear a Hilda. Essa galera deve estar, sei lá, né, querendo alguma coisa. E aí a gente começou a trocar mais e-mails e conversas e bater muito mais papo e construir uma programação desse círculo de atividades integradas, porque a gente descobriu que em 2002 ele chamava Círculo de Atividades Integradas Hilda Ilst. Descobrimos que era tanta coisa, era tanto material, que a gente não ia conseguir fazer apenas uma atividade. E aí fizemos essa visita que foi essencial para a construção de várias coisas que fizemos. Conhecer a casa, conhecer os habitantes, moradores e cachorros da casa. Cachorros, muito cachorro. Acho que nessa época tinha em torno de uns 60, 70 cachorros. Outra memória que eu tenho é do canil, sempre muitos latidos vindo em qualquer lugar, qualquer ambiente, tinha aquele som dos latidos. E a gente cria esse ciclo com um total de 0 patrocínio,
Foram 64 atividades durante 3 semanas, artistas de Belo Horizonte que foram se somando a nós, e a gente fez cenas curtas, leituras de poesia, saraus, montagem das crônicas, nossa, uma pequena exposição que a gente fez de poesias no extinto, que não existe mais, hoje é Museu da Moda, mas era o Centro Cultural Belo Horizonte, que é aquele prédio que está na Rua da Bahia, que parece uma igreja. Você vai lembrar, Daniel? É um prédio neogótico incrível. Fizemos uma exposição das poesias da Hilda lá, com as fotos, eram poesias e as fotos da nossa viagem, nossa estada na Casa do Sol, e a gente tinha alguns apoios, assim, né? Na época, uma livraria nos apoiou, nos dando alguns livros, que a Globo tinha acabado de lançar a coleção, então tinha alguns livros da Globo, porque conseguir livro da Hilda também era um suplício. A gente ia em todos os sebos. No comecinho das edições da Globo, né? Estavam nas primeiras ainda, né? Não, somos assim super pioneiros. A gente ia nos sebos de Belo Horizonte, ou quem fazia uma viagem ia nos sebos e falava, olha, se chegar algum livro dessa escritora, ela é de onde? Ela é alemã? Eles perguntavam para a gente, falavam, não, ela é de Belo Horizonte, ela é de Jaú mesmo, ali em São Paulo. E aí chegava, às vezes, um livro, eles ligavam para a gente, falavam, chegou um livro aqui, vocês querem vir? A gente é louco buscar aquele livro que a gente não tinha, enfim. E conseguir a obra da Hilda foi muito difícil, foi super complexo para a gente. Tinham livros que a gente conseguia emprestado e xerocava as coisas mais importantes para poder fazer. Foi um negócio muito... foi feito com muita audácia e muito carinho. É mesmo. Porque foi uma programação enorme, né? Foi uma programação imensa. Até hoje eu não sei como a gente conseguiu. A gente fazia coisas na hora do almoço, dia de semana, tinha horário de almoço, final da tarde e noite, e não é fazer tudo no mesmo lugar, não. A gente fazia em muitos lugares. A gente estava dentro de teatros, a gente estava no cinema em Belo Horizonte, no último cinema de rua, né, que a gente tem. Tinha um saguão imenso, a gente fazia leituras de poesias ali, porque em parceria com a livraria que estava ali ao lado, o Centro de Cultura de Belo Horizonte, que hoje não existe, outros centros culturais. A gente rodava a cidade, para fazer essa programação, e a única coisa que realmente a gente não teve na programação de 2002 foi texto de teatro encenado. E aí a gente estreou a Possessa, a empresa, em 2003. Né? Como é o que eu falei da Oficina Senhora H, a gente percebeu uma potência muito grande naquele espetáculo. E a Possessa era imenso. Eu tinha 1 milhão de pessoas no palco, eram 6 ou 7 atores no palco, tinha uma contrarregragem super complexa no espetáculo. Você vê que essas peças não são muito montadas. Não. Foi a primeira montagem do espetáculo, foi nossa, na verdade. Ele nunca tinha sido montado. Na verdade, eu nem sei se ele foi remontado. Eu não acho que... Eu acho que só você... A Possessa em específico... Que eu lembre, posso estar errado e cometendo alguma gafe horrível. E peço desculpa de saída pela gafe. Sem dúvida eu não vi. Sem dúvida eu não vi outra montagem. Não. Pode ter até acontecido, mas eu não... Porque é uma peça mais complicada, né? E é uma peça que não... Era um elenco imenso, imenso. Enfim, não é qualquer produtor que topa. Não, e muito pouca gente tinha acesso, porque vocês montaram a Possessa, né? A Possessa ainda não tinha saído ainda a edição do teatro completo da Hilda. Vocês acessaram a Possessa por um milagre, porque ela não estava em catálogo. Não mesmo, foi tipo livro de sebo, que alguém encontrou em algum lugar. E aí vem essa história, e depois disso fazemos outras atividades em Belo Horizonte, o Juarez fez outras montagens, eu e a Cristina ficamos um tempo morando fora
de BH durante um período, coincidimos morando fora mais ou menos na mesma época, então a gente ficou um pouco mais afastada, mas o Juarez continua sempre trabalhando com a obra da Hilda, tanto escrevendo, né? Porque tem a ver com a pesquisa acadêmica dele, do mestrado. E o próprio livro, né? E agora ele está aí terminando A Casa da Senhora H, que é esse romance da casa, que eu tenho lido pequenos trechos que ele disponibiliza para a gente, numa ansiedade louca para esse livro. Estamos todos nessa ansiedade. Nossa, eu falo com o Ju, Ju, eu estou muito ansiosa. Aí, a última vez eu falei, parei de ler, não quero ler mais. Aliás, quem está acompanhando a gente, veja, a Olga, ela conversou com o Juarez, agora eu não vou lembrar qual edição, mas numa das edições do Diários da Casa do Sol. Então, entra na playlist, o link, aliás, todos os links estão aqui embaixo, tanto para o Círculo Hilda Ilst, para a peça, enfim, todos os links que desse universo Hilda ao redor da Janine, vou colocar aqui. E também o link para o programa com o Juarez, que vale demais, né? Vale demais, foi uma baita conversa. É uma pena que a gente tem pouco registro de 2002, né? Porque a gente tem algumas fotos, tem clipping das atividades, porque deu muita imprensa, afinal, porque eu, Juarez e Cristina somos da área de comunicação, a Poliana Elisiário, que na época atuava, ela é assessora de imprensa, então a gente conseguiu fazer um barulho na imprensa. Mas não é como hoje, né? Que a gente filma tudo, fotografa tudo. Claro, tem tanta memória. Nem faz tanto tempo, mas era um outro mundo, né? Era outro mundo. Era um mundo muito diferente desse que a gente está vivendo, da era da comunicação rápida. Parece que, quando a gente fala 2002, parece que foi recente, e é recente, mas houve uma mudança nesse gap das nossas comunicações, que é imensa. A gente tem um caminho. Nossa, eu me lembro quando eu morava na Espanha, às vezes eu conversava com o Mora Fuentes naquele Messenger do Hotmail. Não é YouTube, como é que é? Orkut. Não, Orkut, no Messenger do Hotmail, a gente conversava. Você nem sabe isso, você nem usava internet nessa época. É um pós-ICQ, né? O MSN. Uma coisa assim, era sensacional, porque ele falava comigo assim, não tenho muitas memórias da Espanha, mas eu me lembro de tal coisa que esse sabor, essa memória afetiva. Eu lembro que eu conversei muito com ele, né, porque eu morava na Espanha. Às vezes eu falava, hoje eu descobri uma comida diferente, ou uma bebida diferente, e trocava muito material de literatura mesmo. Ele me mandava alguns contos, a gente trocava algumas notícias, eu mandava alguma coisa para ele em espanhol para divertir o dia dele. Sinto muita saudade, é um querido. A Olga se rendeu para a internet muitos anos depois. Nessa época, ela nem olhava, nem sabia pegar nem como mexia o mouse, assim. Agora, o Mora Fuentes, não. Ele logo, os primeiros computadores ele já tinha, A Olga não gostava nem de telefone. A Olga não gostava nem muito de telefone, não. A gente é verdade. E agora virou youtuber. Pessoalmente, sempre mas eu nunca estaria aqui hoje, nessa nossa conversa, se não fosse o Daniel, porque o Daniel, depois da morte do Mora Fuentes, eu não tinha a quem recorrer se eu precisasse mandar um e-mail, eu não sabia nada. Aí eu aqui, o Daniel em São Paulo, eu pedia, Daniel, vê se chegou alguma coisa na minha caixa de e-mail, dava um trabalhão para ele, né? Aí no meu aniversário ele me deu de presente um computador super lindo, que parecia um porta-retratos, e uma professora particular. Maravilhoso! Não, e foi quando eu aprendi. Teve que se aproximar mais das tecnologias, né, Olga? Não tem jeito. Dar esse prazer para a gente. É o nosso atual telefone, né? Exatamente. E que bom que você se aproximou mais das tecnologias, que a gente tem o prazer de ver os diários da Casa do Sol, porque eu adoro.
Eu comentei com o Daniel essa semana que tem dia que eu paro e falo assim, deixa eu ver esse aqui. Que Aí bom, eu assisto alguma Janine. coisa. Eu adoro saber disso, porque eu faço esses diários, mas assim, sabe, eu penso que só estamos eu, você e o Daniel aqui. Mas é porque a tecnologia traz isso para a gente, né? Aquela coisa que você está conversando, às vezes você não sabe quem está do outro lado te vendo. Mas eu confesso que eu normalmente então, não mas esse quem mas eu vejo está depois. te vendo é que não, eu não tenho isso presente. Uhum. E tudo. Então, não, para mim já tá parece... ótimo. Não, pensa que se 30 pessoas assistiram, já é maior que uma sala de aula. Claro. Então, já chegamos a muita gente. É isso. A desproporção entre o mundo físico dos eventos que a gente fazia no Instituto, mesmo os eventos grandes, lindos, maravilhosos, e o alcance que a gente tem através da Curadoria IUST, mesmo sendo um canal pequeno, começando e sempre crescendo, mas crescendo devagar e tal, né? Não, enfim, a gente não é o Felipe Neto, né? Mas é impressionante, porque... E nem queremos. Qualquer vídeo que a gente faz, facilmente passa de 100, 150, 200 visualizações e tal. E raros eventos na Casa do Sol, no Instituto Ildailson, a gente fez para 200 pessoas. Outra coisa que eu acho uma realização importante dessa era do vídeo são os cursos. Eu sempre quis que a Casa do Sol abrigasse filósofos, abrigasse em cursos que tem a ver com a casa. Mas agora, com essa curadoria, a gente está conseguindo fazer. Por exemplo, agora nós vamos ter sobre o erotismo. Várias mulheres maravilhosas. Começa terça-feira. Não, segunda-feira. Começa segunda. Aliás, nesse momento que as pessoas estão assistindo a estreia desse programa, está começando a primeira aula com a Eliane Albert Moraes. Mas as inscrições ainda estão abertas. Essa aula vai se repetir na sexta. Se alguém quiser se inscrever, pode se inscrever. Gente, teve papo fantástico. Inscrição, Dani? Teve. As pessoas têm super interesse, né? Que bom. A programação está incrível também, né, gente? Maravilhoso. Eu gente, também adoro. O que está incrível, de verdade, é esse papo de vocês, mas infelizmente, vou fazer aqui o meu papel de censor chato, mas a gente precisa ir encerrando, porque a gente já está com o dobro do tempo. Eu também tenho que fazer 1 milhão de coisas, porque sabia que o Condepac vai vir aqui na terça-feira, eu tenho que preparar, assim, casa, jardim, essas coisas. Perfeito. Então, eu só queria agradecer pelo convite. Estou felicíssima com esse nosso bate-papo. Foi bom que deu para matar um pouco de saudade da casa, de vocês. Convidar todo mundo para acompanhar com a gente essas próximas programações. Dezembro está aí recheado de programações. Nós temos, no dia 7 de dezembro, a estreia da Obscena Senhora H, versão online, então assistam. E também, no dia 11 de dezembro, nós temos o Poesias Recortadas estreando. Vou deixar aqui o @ Círculo Ildailst, está no Instagram, está no Facebook, para todo mundo ficar sabendo dessas programações e acessar os canais. E também as nossas programações vão para o canal do Curadoria IUST, não é mesmo, Daniel? Depois que a gente estrear aqui, a gente vai estar guardado aí nessa memória do Instituto. Claro. Não, vai ter muita coisa que a gente ainda nem bolou, mas vai ter. Não, e tem muita surpresa vindo por aí. Tem muita surpresa vindo aí. Tem uma surpresa que vai vir no final desse mês, mas que a gente ainda não vai contar para ninguém. Mas que em breve todo mundo saberá, porque é surpresa. Gente, brigadíssimo, Olga. Obrigado. Janine, brigadíssimo. Foi lindo o programa. E é isso, ficamos por aqui. Então tá, também me despeço, eu fico por aqui, vocês por aí, a gente continua se falando e até a próxima semana. Grande beijo. Um abraço, gente, obrigada. Abraço, Janine, delícia te ver. Igualmente. Obrigada.